Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Se você é fã da cantora Simone Mendes, então fica aqui com a gente que hoje vamos falar sobre a visão que ela tem sobre maternidade. Então, preparem-se para uma conversa sincera e emocionante sobre maternidade, inspirada na perspectiva de Simone Mendes. Se você é uma mãe, ou está pensando em se tornar uma, este vídeo é para você. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos começar. Bora pra onde, mulher? Aqui aconselhar você que é mãe, você que tem menino, você que quer ter filho, você que não tem paciência, você que tem paciência com o menino. Às vezes a gente falta paciência, mas é necessário. Menino, no final das contas, é bom demais. E eu tô aqui pra aconselhar você, mãe do outro lado, sobre a maternidade, falar um pouquinho da minha experiência com meus pequenininhos aqui pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá like, curte. Vamos nós prosear agora sobre seus meninos de dentro de casa. Agora, vai. A Zaya é de 1 ano e 7 meses. E eu confesso pra vocês que muito diferente um do outro. Muito diferente. Eu não sei se pelo fato, por exemplo, vou dizer uma história pra vocês aqui. Quando eu ganhei o Henry, eu fui até o último mês fazendo show. Então eu trabalhei até o Henry dizer assim, mãe, eu quero nascer. Nossa! Então assim, foi uma gravidez muito difícil. Eu sofri muito nessa gravidez porque excesso de peso, eu enjoava muito, eu tinha muita azia, enfim. Não foi legal. Sangrava o nariz, enfim, não foi legal. E aí, não sei se pelo fato de eu viajar bastante também após o nascimento do Henry, que eu tinha show, agenda e tal, o Henry cresceu um menino muito livre. Tipo assim, mãe, vou na casa do meu amiguinho brincar. E eu só, mãe, fica a mamãe aqui um pouco, a mamãe... Ah, mãe, eu quero brincar com criança, mãe. A Zaya não. A Zaya é aquele grude que ela não pode me ver. Se ela me vê, ela entra em desespero. Tipo, mamãe, pega na mão da mamãe, quer sair com a mamãe, pisciar, mamãe. Ela pode estar com a babá dela que ela ama, mas ela não quer saber. Ela quer mamãe. Vai lá e fica com ela, dorme com ela. Inclusive, eu tô com essa cara aqui bonita, porque eu estou dormindo com ela, né? Que é uma delícia, que é um cansaço maravilhoso, mas ela tem um grude diferente. Eu acho muito diferente, assim, o Henry dela. Se bem que o Henry tá numa fase muito gostosa agora. Quando pequenininho era muito ele na dele, na vidinha dele ali, amigos e tal. E agora nessa fase é que ele tá mais grudado, mais apaixonado, mais carinhoso. Então assim, mas eles foram bem diferentes assim um do outro, bem diferentes. Assim, eu não consigo falar ainda muito do gênio da Zaya, porque a Zaya ainda é muito bebê. Mas na frente eu vou conseguir falar pra vocês, de fato, real, como é cada um, assim, o gênio um do outro. Mas foram experiências bem diferentes. Foi muito bom engravidar na pandemia, foi muito bom ficar tranquila todos os meses, sem perder uma noite de sono, enquanto eu estava grávida. Agora perco por conta de que bebê, vocês sabem que mama à noite, não peito, ela toma mamadeirinha à noite, né, no meio da madrugada. Então a gente acorda, é normal. Mas assim, foi muito bom ter vivido essa experiência de ter engravidado. E gosto muito também dessa distância de idade que eles têm um do outro, porque é uma novidade para casa, né? Se aproveita tudo de uma criança, todas as fases do Henry. Aproveitei, e aí após passar tudo isso, a falar errado, tudo isso, agora vem a Zaya trazendo novidade para o nosso lar. Então assim, eu tô adorando essa fase. Foi muito bom viver essa gestação na pandemia. Eles se amam. A coisa mais legal disso tudo é que eles são muito apaixonados um pelo outro. Ele pega ela de qualquer jeito, ela fica brava porque ela quer ir pro chão. E assim, ela acorda já chamando ele irmão, o tempo todo é muito grudado assim a ele, apaixonado. Olha a foto dele, ele tá na escola, ela pergunta, mamãe, irmão, você? Cadê você? Aí eu falo, o irmão tá na escola. E aí à noite a gente sempre tira um momento pra ficar eu, Cacá, ela e ele lá no meu quarto, no nosso quarto, pra gente aproveitar os dois. Aí tem aquela fasezinha que às vezes ele fica com ciúmes, deu beijo na Zaya, tem que dar no Henry. Senão ele, mamãe, e eu? Tem que dar. Então eu também procuro tomar esse cuidado, porque... Ó, ela chegou. Esse meado é dela. Então procuro tomar esse cuidado para que ele não venha sentir a diferença. Então eu dou um beijo em um, dou um beijo em outro. Dou abraço em um, dou abraço em outro. Como ela ainda não conversa, é essas reações que ela demonstra para fazer algo que ela queira. Se é descer do colo, se é... Enfim, mas assim, é uma fase, está sendo uma fase maravilhosa. Tem aquela questão de nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, tem mães que não têm muita paciência com os filhos. Como lidar com essa culpa? Bom, eu acredito o seguinte, mães, que
você precisa parar para prestar atenção, porque às vezes o que você recebeu dentro da sua casa, você acaba repetindo com seus filhos. Vou dar um exemplo para você. Se você foi criada num lar, não tô falando que isso é regra, tá? Mas se você foi criada num lar onde o seu pai e a sua mãe lhe batia, automaticamente você vai bater no seu filho. Você vai dar um tapa no seu filho. Você vai repetir aquelas reações. Tem mães que, pelo fato de ter vivido essas dores na fase que viveu com os pais, lutam para não repetir isso com os filhos. E muitas conseguem, mas muitos deles repetem isso com os filhos. Isso é muito triste, porque eu tenho certeza que você, que apanhou do seu pai ou da sua mãe na infância, deve ter registrado na sua memória momentos muito tristes e dolorosos do que você viveu dentro da sua casa. E repetir isso no coração de um filho é muito triste também. Eu sou a favor do castigo, tá? Por exemplo, eu assistia muito antes de eu ser mãe a Super Nanny. E eu achava aquilo sensacional. Eu passava, não tinha um filho, eu assistia, eu achava maravilhoso ver a forma como educar, como não bater, eu achava aquilo muito legal. E você vê que a criança, quando você cria ela dando limites, não é o castigo de estar em cima do milho, não é um castigo de você... Não, é o castigo de tirar o que gosta. O celular, sair pra rua com um amiguinho pra brincar, o futebol, não sei, qualquer coisa. Deixar de ir no shopping, não sei, o que ele goste de fazer. Eu acho que funciona muito mais. Por exemplo, se você falar hoje pro Henrique, você prefere o castigo ou uma surra? Ele vai falar uma surra. Por quê? Porque ele nunca apanhou. Então ele sabe que é triste ficar sem as coisas que ele gosta, sem a bicicleta. Então, por isso que ele tenta pelo menos, que ele é criança, ele erra, mas tenta pelo menos não errar, porque pra ele é muito triste ficar sem as coisas que ele gosta. Então, eu adotei essa Super Nanny na minha vida, porque eu não queria que os meus filhos vivessem o que eu vivi na minha infância. E assim, é super positivo, super funciona o castigo. Você tinha medo de ser mãe? Se eu tinha medo de ser mãe? Não, eu não tinha medo de ser mãe. Eu acho que quando você tá apaixonado, quando você se envolve, eu acho que todo mundo tem aquele desejo de ter uma família. Só que daí, quando o filho vem, aí sim, você pensa duas vezes, será que vou ter outro? Ou às vezes é tão especial que você quer ter outro, 1, 2, 3, 4 filhos. É tão maravilhoso. Então vai de pessoas para pessoas. Mas eu não tive. Eu criei um medo a partir da gravidez do Henry, que foram sofrimentos, ou ganho de peso, nariz sangrando, enfim. Então eu ganhei. Então eu fiquei com um período de anos sem querer ter outro filho por conta do que eu vivi na gestação. Antes de gerar o Henry, você tá ali namorando, você tá casado, você tá feliz, né? O que você quer? Construir a sua família. Você deseja ter um filho. Agora tem aqueles também que não tem vontade nenhuma de ter filho, quer viver, quer viajar, quer curtir, e cada um faz da vida o que quer. Mas lá atrás eu não tinha esse medo, não. Sabe aquela famosa frase do criar filhos errado? Então, é assim, eu acredito que todo mundo tem esse medo de dar errado, né? De fazer o filho errar, de não fazer o filho seguir por um caminho certo. A gente tenta, a gente luta, a gente busca, há um pouco de medo, mas eu acredito que quando você tem princípios, quando a criança nasce dentro de uma família bacana, a probabilidade de dar errado quando você tem uma educação séria, justa, quando tem limites, quando você precisa dizer um não, eu acredito que a probabilidade de você acertar, sabe, assim, na criação do seu filho. Eu não acho certo pais e mães, filhinho, mamãe, vem cá, bebê. Olha, mamãe. Eu acredito, eu acho que é um perigo aí nessa onda de você estar alisando, de nunca usar o não, de ser uma criança que tem sempre o sim, come doce 24 horas, pode comer mesmo, meu filhinho, que lindo, maravilhoso. E aí não quer frustrar o filho e não dizer o não, eu acho que é muito perigoso. Não sou a melhor pessoa para dar esses conselhos, tá, gente? Não sou especialista nisso, mas aqui na minha casa tem regras. Não tem surra, não tem tapa, mas tem castigo, tem ordem. Tem não é não, sim é sim, e é assim que funciona. Eu espero em Deus que eles cresçam meninos de bens e que eles sejam exemplo para a família deles, né? E a gente tenta ser exemplo para eles como casal também. E as dificuldades de amamentação? Você tem dificuldades? Foi tranquilo? Então, gente, dificuldade de amamentação, não posso falar sobre isso porque eu não tive leite. Do Henry eu tive 15 dias de leite, assim, foi nada, só o colostro, acho que é assim essa palavra que fala. Então o Henry teve que entrar numa madeirinha muito cedo. A Zaya, eu ainda tentei amamentar ela por 3 meses, mas tinha o complemento do leite em lata também. Eu queria muito ter continuado, porque é muito gostoso amamentar. Fica só nos olhares, você fica uma paixão, é muito gostoso. Mas
eu não tive leite. E nem por isso também sofri, porque os meus filhos são crianças saudáveis, fortes. Hoje em dia existem muitos leites bons. Então você que é mãe, não se culpe, porque hoje em dia só tem coisas boas no mercado. Seu filho vai ficar forte, saudável. Então, se não conseguir amamentar, vai dar certo. Se conseguir, ótimo. Mas se não conseguir, tira essa preocupação da cabeça. E se tem alguma coisa da sua infância que você meio que lamenta os seus filhos não ter hoje em dia, né? Então, se tem alguma coisa da sua infância que você queria que seus filhos pudessem fazer hoje em dia? Bom, tem coisas na infância, assim, que eu vivi que eram muito legais, muito legais. Eu subi em cima do pé de árvore, já corri o risco de cair várias vezes. Inclusive, teve uma vez que eu caí que eu fiquei, pelo menos assim, uns 3 minutos sem fala. Foi muito terrível. Mas a liberdade é muito gostosa. De você viver na rua, de você brincar, de não ter risco de você ser assaltado, de você não correr o risco de lhe levarem sequestrado. É muito bom. Eu brincava, por exemplo, eu era muito pobre. Então, assim, minha boneca era um saco de plástico que eu enchia de areia, dava um nozinho no saco plástico, fazia que era minha boneca. Era um saquinho de 1 quilo. E aí o vidro de perfume da minha avó, seco, aquele de plástico, aquele desodorante, eu usava como uma mamadeira da minha boneca. Mas aquilo era tão bom, assim. É claro que eu via outras crianças tendo e eu queria ter. Não posso ser hipócrita dizer que eu não queria ter. Eu queria ter. Mas também ter vivido isso na minha infância foi muito legal. Foi muito especial. Eu pegava milho e às vezes o milho tinha aquele cabelinho do milho. Então eu descia a roupinha a capa do milho, né? E aí eu fazia como se o cabelinho do milho fosse minha boneca. Então, assim, a gente se virava. Nessa fase a gente se virava. Então, assim, era muito especial. Pegava as latas de óleo, que antigamente óleo era aquela lata, né? E botava uma tábua em cima e saia rolando na ladeira até que a lata saísse do... Então eu vivia muita coisa legal. O que eu faço com o Henry? Eu pego uma caixa de papelão, hoje eu moro num condomínio fechado, a vida mudou. Vocês estão vendo pelo fundo da minha casa que eu moro num lugar muito confortável. Mas o que eu faço com o Henry? Eu moro num condomínio fechado, mas eu levo ele pra rua, eu pego uma caixa de papelão, eu boto ele pra escorregar numa ladeira que tem aqui na frente aqui da minha casa, e aí eu boto ele pra escorregar, pra ele viver essas paradas também, entendeu? A gente sai andando no condomínio. Tem vezes que ele pega um pedaço de madeira velha, de pau velho, assim, de árvore, e aí ele sai, tipo assim, riscando no chão. Então, assim, às vezes ele usa dessas coisas, a gente faz ele viver essas coisas, vive descalço, toma banho de chuva. Eu tento, pelo menos assim, por mais que eu viva nessa vida, colocar ele um pouquinho dessa realidade, entendeu? Vou ao interior da Bahia, a cidade onde eu nasci. O Cacá tem uma foto muito linda minha e dele, de proteção de tela, que é eu na frente. E aí ele tá comendo ali um arrozinho, num pratozinho de plástico, sentado comigo, olhando pra mim, dando risada, assim, super feliz. Brincando com galinha, com os pés descalços no chão, um vira-lata ali, junto com as galinhas ali deitado no chão, o chão batido, que tem parentes meus ainda que tem casas desse jeito. Então a gente vai, a gente gosta, a gente vai pra lá, a gente come o arroz lá, a gente vive essa situação. Isso é muito bom, né? É claro que a gente abençoa também esse povo que tá com a gente, mas é gostoso levar os filhos da gente pra viver essas coisas. Ficar no meio de cabrito cagando. É legal, pô, essas coisas aí também. A gente vive. Porque senão, bicho, se viver só nessa onda aqui de palácio, de carro bom, é meio complicado, assim. Eu gosto de trazer um pouco pra realidade, pra minha realidade. Claro que tem pessoas que nasceram em berço de ouro, os pais já eram do berço de ouro. Como é que você vai botar menino pra andar vendo bosta de cabrito? Complicado, né? Vai fazer o quê? Hipismo. Vai ser chique o menino, né? Mas é porque o berço já é diferente, né? Os pais já eram ricos, é outra parada, né? Agora, você que teve essa experiência, eu acho que é super válido você fazer o seu filho viver um pouco dessa coisa aí, da simplicidade. Que seus pais passaram pra você alguma coisa que você, muito automático, você passar para suas filhas? Bom, a coisa que eu guardo dentro de mim sempre, a vida toda, que meu pai e minha mãe sempre disse pra mim, que a gente precisa ser honesto. Independente da vida que a gente leva, a gente precisa ser honesto, ser bons, ter coração bom, né? Ser justo. Não tirar o do outro que não é seu. Você tem que batalhar dia a dia pra conseguir o seu lugar ao sol, sem pisar em cima de ninguém. Então a gente precisa ser honesto em todos os sentidos, não só nesse que eu falei pra você. Até em não pegar nada que é do outro. Então eu carrego isso comigo. Então foi algo que me ensinou a ser justo, honesto, os meus pais. Eu sou grata a eles por tudo que eles me ensinaram, por tudo que eu vivi na minha vida, meu pai e minha mãe, gratidão eterna. Meu pai, vocês sabem que eu não tenho mais, está no céu. Mas também, para você que perdeu pai e mãe, ou perdeu alguém muito especial, eu quero te dar um conselho. Sempre é muito difícil a gente perder quem a gente ama. É muito doloroso perder quem a gente ama. Mas, quando você coloca no lugar da dor a gratidão,
Aí essa dor, ela muda um pouco de figura, porque eu comecei a colocar no lugar da dor a gratidão de ter vivido 8 anos da minha vida, que meu pai faleceu, eu tinha 8, de Deus ter me permitido viver com alguém tão especial, tão lindo, tão maravilhoso, tão carinhoso, tão especial, tão humano, tão justo, tão forte, tão batalhador. Então assim, eu coloquei, Deus, obrigado. Foi melhor eu ter vivido os 8 anos que eu vivi ao lado do meu pai do que não ter vivido nada. Às vezes você vive do lado do seu pai, da sua mãe ou de alguém tão especial, 10, 15, 30, 40 anos e não consegue superar a dor da perda. Não consigo, não tenho mais vida, acabou minha vida. A gente precisa continuar porque a gente tá vivo e tem que continuar. Então comece a colocar no lugar da dor a gratidão. Obrigado, Deus, porque eu vivi com essa pessoa. Quanto essa pessoa me ensinou. Quanto essa pessoa foi especial, o quanto foi importante ter esses anos todos ao lado dele. Foi melhor do que não ter vivido nada. Então isso é muito especial. E hoje que eu tenho a minha mãe, sempre que posso, sempre a gente tá junto, meu irmão sempre tá aqui, a minha mãe sempre tá aqui, minha família sempre tá comigo. Então a gente aproveita também, enquanto você tá vivo, aproveite aqueles que estão do seu lado para poder partilhar disso, para que você colecione momentos especiais na sua vida. É isso aí, amigos. Passou o vídeo para coisas assim mais, sei lá, de conselho, motivacionais, não sei. Um beijo para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Deus abençoe vocês todos. Até. É nóis. Falou!